nós vamos falar sobre o tema trabalho e energia. Tudo bem? Então, inicialmente, né, o que nós podemos dizer? Né? Que neste vídeo nós vamos estabelecer a noção de trabalho de uma força e determinarmos o trabalho de forças importantes, que é o peso e a força elástica. A gente vai concluir também que os trabalhos são independentes da sua trajetória, tá certo? O significado de potência e rendimento também vou tentar apresentar aqui para vocês, tá? Mesmo que seja de uma forma mais resumida. Então, inicialmente, todo dia nós ouvimos frases do tipo que o indivíduo trabalha 12 horas por dia, outro indivíduo não trabalha, né? Então, nesse tipo de frase, né, há o termo trabalho. Só que ele também aparece na física, mas com um significado muito diferente do que foi dito anteriormente, tá? A noção de trabalho eu vou apresentar aqui para vocês, mas de um jeito mais imediato, tá bom? E a seguir nós vamos analisar o caso geral, forças e deslocamentos qualquer, tá? Então, quando a força é paralela ao deslocamento, como esse caso aqui, tá? Veja, aqui eu tenho que uma força F está atuando nesse corpo, tá? E ele está se deslocando, tá? Numa direção D, tudo bem? A força F faz esse corpo se mover para a minha direita e se desloca nesse sentido, tudo bem? Vamos admitir que esse corpo está se movendo dessa posição até essa posição aqui, posição que eu vou chamar de A, onde ele partiu da origem O. Tudo bem? Tá certo? Então, para esse caso, o trabalho vai ser a força pelo deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Tudo bem? Que é aí a minha equação 1. Tudo bem? Tá certo? Melhorando, como eu desenhando aqui, ó, do jeito que eu vou fazer aqui, tá? Olha só. A minha força tá para minha direita e o meu deslocamento também para minha direita, tá certo? O ângulo entre esses dois é 0, tá certo? 0 grau. Então essa minha equação, ela vai ficar da seguinte forma, tá? Trabalho é igual a F vezes D cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Está aqui a minha equação de forma mais resumida. Tudo bem? Vou chamar de equação 1A. Agora vamos para o trabalho realizado por outras forças, como eu falei, né? Vamos lá, trabalho realizado pela força peso. Trabalho realizado pela força peso. Imagine um objeto de massa m que cai de uma altura h até atingir o chão. Tá certo? Ele cai nessa direção aqui. Tudo bem? Usando aquela nossa equação, teremos que o trabalho é a força pelo deslocamento cosseno do vetor do ângulo entre o vetor força e o deslocamento. Adaptando, nós teremos que é o peso vezes a altura. O ângulo entre o vetor força-peso e altura vai ser 0, cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho realizado pela força-peso será mgh. Tá certo?
m de h, que é aí a minha equação 2. E por fim, o trabalho da força elástica, né? Vamos pegar aqui, é terceiro tipo de trabalho. Trabalho da força restauradora. Tá certo? A gente tem o seguinte, a gente tem um sistema denominado de oscilador harmônico simples, tá? Oscilador harmônico simples. Onde nós temos isso aqui, tá? Vou tentar desenhar aqui para vocês. Isso aqui é o passarinho que fica cantando, tá? Deixa o ambiente mais agradável, né? Então, eu tenho uma mola helicoidal, onde eu tenho um corpo de massa M. Caso esse corpo seja puxado por uma força F, ele vai responder sendo puxado por essa mola, por uma força denominada de força restauradora ou força elástica. Essa força elástica ela é dada pela seguinte equação: força elástica é menos kx, que é a minha equação 3. Tudo bem? Esse K é o que a gente chama de constante de Newton, tá? Esse K ele é dado em Newton por metro. Tudo bem? E utilizando a fórmula do trabalho, o trabalho realizado pela força peso não. Trabalho realizado pela força elástica vai ser igual a kx ao quadrado por 2, que é a minha equação 4. Tudo bem? Que é a minha equação 4. Tá certo? Ganhando tempo, nós temos também o seguinte, né? Que se eu for calcular o trabalho em um gráfico, considere então o seguinte: considere esse gráfico aqui, tá? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, eixo das ordenadas, tá certo? Então a gente tem o seguinte, a gente tem daqui para cá, tá? A força e daqui para cá a distância. Digamos que a distância esteja em metros e a força em newtons, tá? E ele vai gerar uma figura aqui, tá? Vamos escolher essa figura aqui, essa, tá? Vamos gerar essa figura aqui, mais para cá. Tudo bem? Então a gente tem que essa daqui é a minha força e essa aqui é a minha distância, tá certo? Caso eu calcule a área dessa figura, eu obterei numericamente o trabalho realizado pela força. Vou chamar de equação, acredito que seja 4, né? Se for 4 é 3, no finalzinho a gente faz uma síntese das fórmulas aplicadas. Tá certo? Falando isso de trabalho, agora vamos ver a questão da potência, né? O que é potência? Vou usar esse espaço aqui mesmo, tá? A potência é a razão entre o trabalho realizado e o tempo necessário para realizar esse trabalho, dado por essa equação aqui, 5. Tudo bem? Eu sempre esqueço que eu tenho que selecionar uma dessas figuras. Como potência é o trabalho sobre tempo, teremos 1 joule por segundo. A unidade de potência é watt, tá certo? Watt, em homenagem lá ao físico James Watt. Tudo bem? Agora,
nós vamos ver sobre rendimento, né? O que é rendimento? Vou usar esse espaço aqui. O rendimento vou chamar pela letra grega eta, é a razão, né, entre o trabalho efetivamente utilizado e o total recebido, tá? PU PT, que é a minha equação 6. Tudo bem? A razão entre esse efetivo e o realizado é o que a gente chama de rendimento, sendo que esse rendimento ele é uma grandeza adimensional, ou então expresso em porcentagem. Então, o rendimento é uma grandeza adimensional, pois ele é uma relação de grandezas medida na mesma unidade, né? Comumente, a gente multiplica o resultado por 100, exprimindo em porcentagem. Tudo bem? Agora, vamos falar sobre a parte que eu falei, que é energia, né? Energia. Vou tentar ser bem breve, tá? Agora falando sobre energia. A energia ela é essencial à vida, né? E um corpo, mudando de assunto, um corpo de massa m e velocidade v, ele possui uma quantidade escalar chamada mv ao quadrado sobre 2. Tá certo? Sobre 2. Chamada de energia cinética, né? Então a gente tem que introduzir o conceito de energia potencial e propor o princípio da conservação da energia, né? Que é um dos princípios básicos da física, tá bom? Outras formas de energia como o calor são discutidas mais adiante, tá certo? Então, energia cinética é uma energia relacionada ao movimento e é dada por essa equação. Ó, energia cinética. Energia cinética, metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Acho que a equação 6, né? Vou chamar de L1. Já a energia potencial, ela é dada por essa equação aqui, tá? Energia potencial em mgh. A gente enxerga isso como o trabalho realizado pela força-peso. E por fim, a energia mecânica, que é a somatória das energias potenciais. Tudo bem? Sempre esqueça. Cinética, potencial e mecânica. Tá certo? E falta só a gente falar sobre uma coisa muito importante, chamado de princípio da conservação da energia, né? E com isso eu concluo essa parte, tá bom? Princípio da conservação da energia. O que diz esse princípio, né? Ele diz que a energia mecânica permanece constante na ausência de forças dissipativas, apenas transformando em sua forma cinética e potencial. Então, o que a gente tem, né? Que a variação da energia cinética é igual à variação da energia mecânica. Tudo bem? Que é a minha equação L4. Então, pessoal, a gente tem que energia cinética do ponto A mais energia potencial de A, energia cinética do ponto B mais energia potencial de B, que é a minha equação 5. Tudo bem? Pessoal, então é isso, em termos bem imediatos, tá? Se vocês tiverem dúvida, utilize o Google Class e o AVA. Em outros vídeos, falarei um pouco mais sobre o princípio da conservação de energia, tudo bem? Então, bons estudos e até a próxima aula.